Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do blog Engenheiro de Custos e nessa semana eu vou falar sobre uma dúvida também que eu recebi aqui e achei muito interessante, que é quanto ganha um engenheiro de custos, né? Eu recebi lá, Gustavo, quanto que ganha um engenheiro de custos, né? É uma profissão onde o engenheiro é valorizado, o profissional é valorizado, né? Tem um certo reconhecimento e tal, mas né, a pessoa até estava com um pouco de receio de aprofundar no tema e depois não ter um retorno sobre esse tipo de profissão, que é o engenheiro de custos. Vou falar também nessa questão de ser valorizado ou não e vou falar também sobre o que exatamente o engenheiro de custos faz, né? Quais são as atribuições, as principais pelo menos, que você pode estar executando aí nas empresas e como você pode usar os conhecimentos que a gente passa aqui de engenharia de custos, orçamento, planejamento, né, acompanhamento de obras, gestão, toda a parte de gestão, riscos, pleitos, aditivos, como que você pode utilizar isso no dia a dia. Então vamos lá, começando então direto ao ponto, quanto ganha o engenheiro de custos no Brasil hoje? Eu fiz algumas pesquisas, vi alguns sites, vi alguns que estavam estimando muito para baixo, outros estimando muito para o alto, então eu peguei o mais real, o que mais realista, o que aconteceu comigo, uma faixa de salário onde eu tive depois de me formado, depois de 2 anos de formado, então foi bem breve assim também a minha carreira, depois de 3, 4 anos eu já estava empreendendo, mas eu posso falar, eu tenho essa experiência trabalhando também em empresas e quanto que ganhava um engenheiro, na época não era engenheiro de custos, ainda estava bem no começo, em 2012, 2013, isso não era muito difundido, hoje é muito conhecido, muito por parte também do nosso trabalho aqui, de estar sempre falando sobre essa profissão, outras pessoas também começaram a falar, algumas faculdades começaram a dar cursos de pós, não existe uma graduação em engenharia de custos, né? Mas isso lá na época não era muito difundido, mas eu entrava justamente para fazer esse papel de orçamento, gerenciar obras, então eu consigo ter uma base boa também pela minha experiência. Então vamos lá, no site que eu vou citar aqui, que é o vagas.com, lá está dizendo que é R$ 7.286 inicialmente, né? Passando por um intermédio de uma experiência de 2, 3 anos, 4, 5 anos, um intermédio aí de R$ 8.656 de alguém com um pouco mais de experiência e também passando para R$ 11.145 ali como se fosse o teto, R$ 12.000 de teto, dependendo da região, dependendo do estado que você esteja trabalhando, se é capital, se é interior, isso também vai variar bastante, tá? Eu recebo também de muitos alunos atualmente, então consigo também falar dos alunos, o que eu recebo, principalmente do nosso curso Orçamento Sem Projeto 4.0, então o pessoal manda pra gente muitas mensagens falando, olha, com 2 anos de formado estou ganhando quase 10 mil por mês, então isso também ajuda a gente a ter um parâmetro e também o que a gente conversa com as empresas, né, por conta do e-custos, a gente também recebe muitas vagas, eu acabo postando toda semana lá no nosso grupo de alunos, né, que é onde o pessoal fez o treinamento, então a gente consegue indicar que a gente sabe que eles estão aptos a fazer esse tipo de serviço, então a gente posta lá as oportunidades e a gente recebe semanalmente a procura desse profissional, que por não ser muito concorrido, né? Não é que não tem muita gente querendo, é que não tem muitas pessoas capacitadas. Dessa faixa aqui de intermediário para avançado, é difícil você encontrar no mercado, e realmente é muito difícil. Uma pessoa que seja boa mesmo, que já entre para resolver, é difícil. É mais fácil você pegar aqui quem está começando, quem está aprendendo. E a questão da valorização, né? Se ganha muito, se ganha pouco, vai depender muito da empresa, da região que você está atuando. Então, se é uma empresa que faz poucos orçamentos, tem pouca demanda para esse tipo de serviço, é claro que o seu resultado lá dentro vai ser menor, o impacto do seu resultado lá dentro vai ser menor. Se ela só faz orçamentos de licitações, a sua função é praticamente preencher planilha, isso desvaloriza muito e as pessoas acabam procurando até orçamentistas, né, ou técnicos de edificação para fazer esse trabalho de orçamentista, então isso o valor vai lá embaixo, porque não é uma necessidade da empresa não enxergou, às vezes não tem uma certa maturidade ou ela realmente não tem a demanda, né? Então isso muda bastante. Agora, se é uma empresa média, né, ou pequena, mas que tem faturamento pequeno de 10 milhões ano, 20 milhões ano, que já está intermediando entre pequeno e grande, você consegue ter profissionais ganhando nessa faixa que os vagas.com aqui citou, de 7 mil a 12 mil reais. Mas se for uma empresa que não tem essa maturidade, uma empresa familiar, uma empresa inicial, que está começando e que o engenheiro praticamente tem que fazer tudo, tem que ir em obra, tem que fazer orçamento, isso pode variar muito, tá? Então depende da maturidade da empresa, depende do seu resultado lá dentro, né, para você ser valorizado. Então se você
faz orçamento, é uma das poucas pessoas que tem essa habilidade, né, de não fazer só preenchimento de planilha, mas analisar como um todo, ver composições de preço, fazer análise de risco, né, ver depois se subiu um preço de um insumo absurdamente, como aconteceu agora nos últimos meses, né, e subiu isso, você consegue enxergar isso futuramente. Olha, esse orçamento que a gente fez de um ano para trás, que está executando a obra, hoje já não tem mais como fazer, a gente vai tomar prejuízo, então esse insumo aqui vai impactar muito, a gente precisa rever esse contrato, precisa fazer um pleito, precisa fazer um aditivo, precisa fazer alguma coisa, tomar algum tipo de decisão. Então isso varia muito, vai ter essa variação mesmo, tá? Não dá para a gente cravar aqui um valor exato que você vai receber, que você vai conseguir se especializar e já começar a atuar. Existem pós-graduação, falando um pouco mais sobre a formação em si do engenheiro de custos, mas eu mesmo não fiz, então toda vez que alguém me pergunta sobre pós, eu sempre recomendo começar na prática, começar na experiência, né? Fez a graduação, na vagas.com está dizendo que a mais comum é engenheiro de produção. Eu já acho que é mais engenharia civil, mas tudo bem, pode ser de produção, pode ser mecânico. Lá fora a gente tem a Associação Internacional que rege alguns parâmetros, né, de engenheiro de custos. Lá ele fala que você tem que ser engenheiro, né, para ser engenheiro de custos, é obrigatório. E para ser profissional de custos lá fora, você não precisa nem ser engenheiro, mas aí você não vai ser engenheiro de custos, você vai ser um profissional de custos, tá? Então isso tem um pouco lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem muito, não tem nem graduação ainda, né? Mas acredito que deva ter futuramente. Mas existe a pós, né? A pós-graduação, onde você consegue se especializar. Eu sempre recomendo começar pela especialização de alguma forma, né, de treinamentos, essa parte mais rápida, para você conseguir atuar mais rápido, ver que aquilo é realmente o que você quer, ver que você pegou a experiência, ao invés de perder 2 anos sem atuar, sem ter experiência, e depois ir atrás de alguma oportunidade, sendo que você vai ter 5 anos de formação, né, geralmente a média, mais 2 anos de pós, para depois ter experiência. Então não faz muito sentido, não vejo muito sentido para os meus alunos, é isso que eu sempre recomendo. Fez os 5 anos, faz um curso rápido, aprende rápido, ou vê os treinamentos, livro, qualquer coisa que dê para você ter acesso a esse tipo de material, né? O nosso YouTube, Instagram, começa a atuar, ganha experiência e depois decide se vai fazer ou não uma pós, né? Eu acho que uma pessoa que chega na nossa empresa hoje, obrigatoriamente, ela tem que fazer o nosso curso de orçamento sem projeto 4.0, para quem entra novo, e se já fez, já é um diferencial, tá? Então, eu prefiro muito mais contratar alguém que já tenha esse tipo de conhecimento e que já queira ir para a prática, do que alguém que já tem 5 anos de formação, mais 2 anos de pós-graduação, mas nenhuma experiência. Então, um cara com um perfil desse já direto na prática, para mim faz muito mais sentido, tá? Talvez não todas para as empresas, mas para a gente aqui faz muito mais sentido e é obrigatório, é o mesmo treinamento que a gente treina os nossos colaboradores, que é o mesmo que está lá nas indicações, por isso que a gente tem tanta confiança de indicar para as empresas, tá? Então a valorização vai depender disso, vai depender dessas condições de onde você está, né, na região, a maturidade da empresa, né, se ela te coloca para fazer tudo, se só faz orçamento. Eu já trabalhei em empresa onde o engenheiro tinha que praticamente fazer tudo, ele tinha que pegar equipamento que foi para arrumar, tinha de locação. Então assim, os próprios donos não têm uma certa maturidade de ver que aquela hora técnica do engenheiro, a hora técnica desse profissional, né, ele, além de ser cara, não é barato, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode estar perdendo tempo com essas coisas. Já trabalhei também em empresas onde você tinha todo um apoio, né, de administrativo, todo um apoio de almoxerifado, todo um apoio para deixar o engenheiro focado naquilo que ele realmente importa, que é fazer a parte de planejamento, ficar focado, às vezes, dentro do escritório, perdendo um tempo para planejar bem a obra e depois evitar vários tipos de coisas. Então, esse tipo de maturidade também é importante para a empresa, tá? O que o engenheiro de custos faz? Já indo aqui para os últimos tópicos, então, do nosso vídeo. Já falei quanto ganha, se é valorizado ou não, e agora o que ele faz, né? Então, você vai atuar com orçamento, você vai atuar com planejamento de obras, você vai atuar com pleitos e aditivos. O que é esse pleito e aditivos? É quando você tem um aumento significativo de preço, isso está num contrato, você consegue fazer um reajuste, um aditivo de licitação, alguma coisa nesse sentido, é um pleito, tá? Você consegue fazer esse tipo de trabalho, fazer riscos, análise de risco para ver se o empreendimento, qual o risco, né, de dar certo, de não dar, né? Entender um pouco sobre negócios também é muito importante, né? Fazer viabilidade, a gente já fez muito isso, viabilidade de negócio, trabalhar com orçamento, toda a parte que a gente fala, composições, planilha, curva, acompanhamento de obras na parte de planejamento, né, gerenciamento, tudo isso você consegue trabalhar como engenheiro de custos.
Para a tomada de decisões é muito importante estudo de viabilidade, então se entender essa parte de negócio, essa parte de incorporações é interessante também. E o principal, depois acompanhar o projeto e fazer algum tipo de mudança de rotas, como eu falei, de identificar algum insumo que mudou muito e fazer uma mudança para evitar um grande prejuízo no final da obra. Então isso são aqui as principais funções, as principais atribuições para um engenheiro de custos, Lembrando que essas faixas de preço vai depender muito da sua região, mas essa seria uma boa média, uma média dos alunos que a gente recebe, uma média que eu atuei como engenheiro de custos quando eu estava trabalhando para outras empresas, então isso ajuda bastante você ter uma ideia e fique tranquilo, engenheiro de custos não serve só para fazer esse tipo de trabalho, você pode usar sendo engenheiro de obras, você pode usar sendo na parte de suprimentos, diretoria, coordenador, todo mundo precisa entender sobre custos, Todo mundo, na hora que vai construir alguma coisa, precisa ter uma noção, e principalmente quem tem esses cargos, Mesmo se você fizer algum tipo de treinamento, algum tipo de coisa, você vai conseguir depois implementar e usar isso para o resto da sua carreira. A não ser que você mude de profissão, aí sim não faz muito sentido, mude de carreira, aí sim você não vai usar. Mas fora isso, dentro do campo de engenharia, você sempre vai estar usando esses conceitos, e isso se aplica a tudo, A parte de composições hoje, atualmente, para vocês terem uma ideia, a gente está utilizando para atualização de índice. Então hoje a nossa empresa faz também atualizações de índices de composições, a gente trabalha com atualização de base de preço para outras empresas. Hoje a gente está fazendo de um contrato de uma das 5 maiores empresas do Brasil. Eu não posso falar o nome por conta de confidencialidade, mas hoje a gente atua também nessa parte de atualização, como se fosse atualizar uma tabela SINAP, por exemplo, É isso que a gente está fazendo hoje. Então isso abre muitos leques, para vocês entenderem como que isso abre muito. Dentro da parte de composições de preço, você pode trabalhar também com a parte de índice, tá bom? Espero ter deixado claro, falei muito além daí de quanto ganha, mas também sobre atribuições, o que faz o engenheiro de custo praticamente, e a valorização sempre vai depender do profissional, O maior impacto, o maior resultado que você causa sempre vai te dar uma maior remuneração, a não ser que a empresa seja doida, Mas, via de regra, você sempre vai ter reconhecimento, se não da empresa da vizinha, que ela vai ver você atuando no mercado, os profissionais sempre se conversam e vai acabar te chamando, te convidando para trabalhar numa outra empresa. Foque no início em aprendizado, foque no início não muito em remunerações altas e querer ganhar muito no início, mas sim ganhar muita experiência, ganhar muito lastro para ter depois opções de escolhas, tá bom? Espero ter ajudado, forte abraço e até o próximo vídeo.